Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem por título Sal da Terra, Luz no Mundo, escrita no livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja, escrita e comentada pelo nosso honrado pastor Osiel Gomes. Nesta lição, meus queridos irmãos, enfatizaremos o papel de sal e luz que os cristãos devem ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo: o sal e a terra. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados para influenciar o mundo. Aí temos o tópico do primeiro: o sal tempera e conserva. O subtópico 1, definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada para tempero, remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deteriorização, como sabedoria e graça no discurso. No subtópico 2, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada de tudo que traz a ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é preservar o alimento da deteriorização. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preparava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Esta função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos são como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Já no subtópico 3, o cristão como sal. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. O cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de Nosso Senhor, vós sois o sal da terra. E uma síntese que o sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. E à luz dessa imagem, somos chamados para influenciar a sociedade. Então aqui é uma pequena observação que nós deveremos ser o sal, dar gosto para todos, né? E luz para iluminarmos esse mundo. Glória a Deus. Já no subtópico
ou no tópico 2, a luz ilumina os lugares da treva, o subtópico 1 vai falar do conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestiais, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo. Portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, à palavra de Deus e aos discípulos de Cristo. Subtópico 2. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse: vós deveis ser a luz do mundo, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja a vida como luz desse mundo. Jesus faz menção das boas obras produzidas por cada um. Essas obras caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Já no subtópico 3, a luz em lugar das trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre montes, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz no mundo, por isso da própria vida. Por isso o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. A nossa síntese desse tópico 2, a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Já no terceiro tópico, discípulos que influenciam. Subtópico 1. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal pode estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Subtópico 2. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados para andar na luz como na luz de Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz
que reflete sobre sua palavra. No subtópico 3, queria destacar aqui a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós deveremos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz do maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a logabilidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. E resumo da nossa história: os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Uma pequena conclusão: nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz no mundo. Fique todos com Deus e contem sempre com a minha oração.